18 de setembro de 2013, nosso Instituto honra-se com todo orgulho, com toda a estima, toda a veneração, em falar, em apresentar processo histórico do homem que revolucionou a história da humanidade neste mundo de prova e expiação. Ele também compõe esse acervo que se encontra personificando esta fonte fecunda de informação intelectual, também extraída da mente de um intelecto, a condição de homem, agora na condição de espírito, que já faz alguns tempinhos aí, que ele saiu dessa cadeia, dessa algema, desta prisão que é o físico, e ganhou a sua liberdade plena, que é o estado que se encontra o espírito quando deixa o corpo físico, que nós chamamos de mundo espiritual. E este revolucionista da história da humanidade neste planeta chama-se Allan Kardec. Vamos ler o arrazoado para a gente não diminuir nem acrescentar, até porque a obra ela é convidativa, merece verberar palavra por palavra, letras por letras, vírgulas por vírgulas, porque tudo nesse acervo tem significado de natureza altamente profunda. Não merece, isso significa dizer, na minha visão, que não merece perder nenhum ponto, nenhuma vírgula. A 3 de outubro de 1804, nascia na histórica cidade francesa de Lyon, que era a sede da região Rhones-Alpes e do departamento Rhône, situada na confluência dos rios Rodano e Saôna, Denizarde e Hipólito Léon Rivail. A certidão de nascimento, redigida pelo prefeito da divisão meridional, fornece os seguintes dados: aos 12 de vindeniário do ano 13, ano do nascimento de Denizarde e Hipólito Léon Rivail, nascido ontem à noite, às 19 horas, filho de Jean Baptiste Antônio Rivail, homem de leis, juiz, e de Jeane Dunhamel, sua esposa, domiciliados em Lyon, na rua Sala 76. O sexo da criança fora reconhecida como masculino, testemunhas de maior idade. Se
Iriac Frederic de Dinar, diretor do estabelecimento de águas minerais da Rua Sala, e Jean-François Targe, da mesma Rua Sala, mediante requerimento do médico Pierre Radamel, Rua Saint-Dominique, 78. Lida a ata, as testemunhas assinaram, bem como o prefeito da divisão meridional, o presidente do tribunal, Mathion. Um ano depois, a 15 de junho de 1805, o pequeno Denisard Hippolyte foi batizado na igreja Saint-Denis e de La Croix-Rousse. Nessa época, a igreja não pertencia à cidade de Lyon, mas à de Bresse. Eis um extrato do registro do batismo. Eis um extrato do registro do batismo. Curiosamente, mudaram neste documento o nome do futuro codificador do Espiritismo. Olha o que fizeram. Aos 15 dias do mês de junho de 1805, foi batizado nesta paróquia Hippolyte Léon Denisard. Mudaram. Nascido em Lyon em 3 de outubro de 1804, filho de Jean-Baptiste Antônio Rivai, magistrado, e de Jeanne Dunhamel, sendo padrinho Pierre-Louis Perrin e madrinha Suzanne Gabrielle Marie Vernier, domiciliados na vila de Bourg. Assinado Bart, padre cura. Os primeiros estudos de Denisard e Hippolyte foram feitos em Lyon, até aproximadamente o ano de 1814, quando seguiu para Yverdun, na cidade sede do famoso educandário de Jean-Henri Pestalozzi. É a escola do universalismo. Pestalozzi, afirma André Moriel, é o tipo do educador atento, o mestre severo e suave, ao mesmo tempo justo e caridoso. A sua doutrina, Rivail encontrou o modelo do homem íntegro que ele foi e que se tornou, também o ideal da moral espírita. Entre 1824 e 1848, Denisard Hippolyte encontrou a sua vocação. Publicou numerosos livros didáticos, apresentou planos, métodos e projetos aos deputados, ao governo e às universidades, referente à reforma do ensino francês. Desenvolveu em síntese atividade pedagógica. Posteriormente, fundou o Instituto Técnico Rivail na Rua de Sèvres, em Paris. Cercou-se de colaboradores que, com ele, dedicaram o melhor de seu tempo à educação das crianças que lhe eram confiadas. Em 1831, publicou uma gramática francesa. No ano seguinte, veio a conhecer Amélie Gabrielle Baudet, professora e talentosa poetisa. O contrato de matrimônio foi assinado a 6 de fevereiro de 1832. Denisard Hippolyte prosseguiu em sua atividade pedagógica, escrevendo uma série de obras didáticas, entre as quais merecem destaque
questionário gramatical, literário e filosófico, em colaboração com Levi Álvares, soluções racionais das perguntas e dos problemas, ditados normais dos exames do Hotel de Ville e da Sorbonne. Outro, ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. As intensas atividades pedagógica e literária de Denisard Hippolyte tornaram-no um homem muito culto. Por essa época, interessou-se, segundo assinalam alguns de seus biógrafos, pela maçonaria. Não se sabe em que loja Denisard Hippolyte fora iniciado. Todavia, o fundo da doutrina maçônica encontra-se no Espiritismo. Escreve o professor Denisard, já com o pseudônimo Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno. O universo é um vasto estaleiro. Uns destroem, outros reconstroem. Cada um recorta uma pedra para o novo edifício, cujo plano é conhecido somente pelo grande arquiteto e do qual só compreenderemos a estrutura quando as suas formas começarem a surgir acima da superfície. Em 1854, Denisard Hippolyte ouve falar pela primeira vez nas mesas girantes. Através do senhor Fortier, magnetizador, com o qual entrara em relações para os seus estudos sobre o magnetismo. O senhor Fortier disse-lhe um dia que o fenômeno era uma das coisas mais do que extraordinária que ele já testemunhara. As pessoas magnetizavam uma mesa, faziam-na girar e ainda a faziam falar. As pessoas perguntavam e ela respondia. E Denisard Hippolyte replicou que só acreditaria quando pudesse ver tais fenômenos com os próprios olhos e quando lhes provasse que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que é sonâmbula. Pediu permissão ao senhor Fortier para declarar que até ali tudo lhe parecia um conto para fazer dormir em pé. Assim começou a vida espírita do discípulo de Pestalozzi, como acontece com milhares de pessoas, pela mais absoluta descrença. No começo de 1855, Denisard Hippolyte encontrou-se com o senhor Carlotti, amigo há 25 anos, que lhe falou sobre os fenômenos suscitados pelos espíritos. Foi o primeiro a lhe falar na intervenção dos espíritos nos fenômenos das mesas. Mas, na realidade, isso só conseguiu aumentar suas dúvidas. E disse-lhe Fortier: um dia serei um dos nossos. E Denisard respondeu: não digo o contrário, veremos isso mais tarde. Pouco tempo depois, Denisard Hippolyte foi à casa da médium, senhora Roger, em companhia do senhor Fortier, onde conheceu o senhor Patier e a senhora Paine-Nemaison, que, na oportunidade, o convidou para as sessões que realizava em sua casa na rua Gange Batelier 18. Este encontro ficou combinado para uma terça-feira do mês de maio, às 20 horas. Foi ali, declarou o futuro codificador da doutrina espírita,
que pela primeira vez testemunhei o fenômeno das mesas que giravam, pulavam e corriam em condições tais que dúvida nenhuma seria possível. Na mesma ocasião, Denizar Hipólito pôde observar alguns ensaios da escrita mediúnica sobre uma lousa, com o auxílio de uma cesta. Numa das sessões, em casa da senhora Maison, travou conhecimento com a família Baldin, que residia então na rua Roches, convidado a participar das reuniões espíritas dessa família. Aceitou imediatamente, sem que tais percebesse. Os espíritos superiores estavam procedendo a um sutilíssimo trabalho de atração do ilustre pedagogo, levando-o ao cenário onde ele iria, com tirocínio e bom senso, realizar uma das mais importantes missões já confiada a um espírito do plano corpóreo. Vários amigos, entre os quais Carlotte, René Talandier, membro da Academia de Ciências, de Edmond Montiez, o dramaturgo Victorien Sardon e o diretor Didier, puseram nas mãos de Denizar Hipólito mais de 50 cadernos em que se encontravam registradas as comunicações feitas pelos espíritos nos últimos 5 anos. Denizar Hipólito entregou-se ao estudo racional e experimental do espiritismo, do qual irá estabelecer as suas bases doutrinárias e científicas. A 25 de março de 1856, Denizar Hipólito estava em seu escritório a compulsar comunicações e a preparar o livro dos espíritos, quando ouviu repetidos golpes contra a parede. Procurou as causas das pancadas sem nada descobrir. Sua esposa, Amélie, ouvira os mesmos ruídos. Ambos passaram a pesquisar a sua origem e não lograram êxito. A essa época, o casal morava na Rua dos Mártires 8, nos fundos do 2º andar. No dia seguinte, na sessão da casa do senhor Baldin, o professor Denizar teve uma surpreendente revelação. O autor das batidas era o espírito que se denominava a verdade, que iria dali por diante orientá-lo na feitura da obra primeira da codificação da doutrina espírita. Certa noite, o espírito protetor Zéfiro comunica-se com Denizar Hipólito e informa que o conheceu numa existência posterior, quando na época dos druidas viviam juntos nas Gálias. O espírito lhe disse que o seu nome era então Allan Kardec. O novo nome lhe pareceu revestido de valor quase esotérico. A 18 de abril de 1857, foi lançado em Paris o Livro dos Espíritos. A publicação desta obra, segundo Herculano Pires, marca um momento decisivo da evolução humana, o da maturidade mental e espiritual do homem. Embora menosprezado pela cultura moderna e contemporânea, em virtude de implicações religiosas, ele se integra historicamente no processo do nosso desenvolvimento cultural. É um livro marco, estabelece com absoluta nitidez uma linha divisória no plano conceptual antes da sua publicação. Temos o passado mítico e místico da concepção espiritual do mundo,
as cosmovisões mitológicas e teológicas, ameaçada pelo Renascimento e o Iluminismo. A partir do seu aparecimento, temos o presente e o futuro racionais dessa concepção, através dos quais entrosa-se o progresso cultural. A 16 de março de 1860, já adotando o pseudônimo de Allan Kardec, lançou a segunda edição de O Livro dos Espíritos em forma definitiva, ampliada e revisada. Entre 1857 e 1860, começou a circular, por iniciativa do codificador, a Revista Espírita. O primeiro número saiu em 1858, fundando-se a 1º de abril do mesmo ano a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Desdobrou-se o Livro dos Espíritos em mais 4 livros que completam a codificação do Espiritismo. O Livro dos Médios, de 1861, desenvolvendo a teoria da experimentação espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1863, que se constitui na exegese e código moral da doutrina espírita. O Céu e o Inferno, 1865. Uma discussão das explicações escriturísticas à luz das experiências mediúnicas. A Gênese, 1868, que tem por finalidade o estudo de 3 pontos que até então foram diversamente interpretadas: a Gênese, os milagres e as predições. Esses 5 livros constituem a codificação do Espiritismo, sendo o Livro dos Espíritos centro a que todos os demais então profundamente vinculados. Anna Backwell, que conheceu de perto Allan Kardec, cujas obras fundamentais traduziu para a língua inglesa, deixou à posteridade este perfil do codificador. Allan Kardec era de estatura média, robusto, cabeça ampla e redonda, firme, com feições bem pronunciadas e olhos pardos claros, mais parecia alemão que francês. Era ativo e tenaz, mas de temperamento calmo, precavido e realista até quase à frieza, cético por natureza e por educação, argumentador lógico e preciso, e eminentemente prático em suas ideias e ações, distanciado, assim, do misticismo que do entusiasmo, ponderado, lento no falar, sem afetação, com inegável dignidade resultante da seriedade e da honestidade, traços distintivos de seu caráter, sem procurar discussões, nem a elas fugir, mas nunca provocando qualquer comentário a respeito do assunto a que consagrara sua vida. Recebia amavelmente os numerosos visitantes que acorriam de todas as partes do mundo para conversar com ele a respeito das ideias de que era o mais autorizado expoente, respondendo às consultas e às objeções, resolvendo dificuldades e dando informações a todos os investigadores sérios com os quais falava franca e animadamente. Em algumas ocasiões apresentava fisionomia radiante, com um sorriso agradável e prazenteiro, se bem que, por causa da sobriedade do seu todo, jamais ouviram rir. Entre os milhares de visitantes,
encontravam-se pessoas de alto nível no mundo social, literário, artístico e científico. O imperador Napoleão III, cujo interesse pelos fenômenos espíritas não era nenhum segredo, mandou chamá-lo várias vezes e com ele manteve longas palestras nas Tulherias acerca das doutrinas expostas em O Livro dos Espíritos. Allan Kardec desencarnou aos 31 de março de 1869, na capital de França, com a idade de 65 anos, domiciliado na rua Saint-Anne, 59. Estava ele ultimando os preparativos para mudar de residência, quando entre 11 e 12 horas, ao entender do caixeiro da livraria, caiu pesadamente ao solo, fulminado pela ruptura de um aneurisma. Um de seus discípulos, ao saber da infausta notícia, salientou com muito acerto: morreu conforme viveu, trabalhando. Pouco mais do meio-dia de 2 de abril de 1869, modesto coche funerário, seguido pelos amigos mais íntimos de Allan Kardec, e por uma multidão de 1.000 a 1.200 pessoas, dava entrada no cemitério de Montmartre, o mais antigo de Paris, onde nova massa de povo já estava concentrada. Em nome da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que fora fundada e dirigida por Allan Kardec, discursou junto à cova ainda aberta seu vice-presidente, Senhor Levente, assinalando os laborosos contínuos do infatigável pensador. Seguiu com a palavra o eminente astrônomo Camille Flammarion, numa oratória brilhantíssima que magnetizou por cerca de 30 minutos todas as pessoas presentes ao sepultamento, das mais altas classes sociais às mais humildes. Candentes palavras do mestre de Juvisy concluíram a sua oratória antes dos despojos do codificador. É-nos mais grato saber esta verdade do que acreditar que jaze todo inteiro neste cadáver e que tua alma se haja aniquilado com a cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. Até à vista, meu caro Allan Kardec, até à vista. Concluímos estes arrazoados sobre Allan Kardec com as seguintes e judiciosas palavras de Viana de Carvalho, psicografada por Divaldo Pereira Franco, na época em que os postulados filosóficos eram grafados em latim, reservados às elites intelectuais. Allan Kardec escreveu em linguagem popular e filosófica espírita, de modo que a mensagem alcançasse todas as mentes e retificasse as inquietações do mundo conturbado, conseguindo êxito expressivo. Graças a isso, tudo na lição espírita é simples, é belo, é puro, como um diamante sem jaça que reflete o sol que faz brilhar a verdade. Salve Allan Kardec. Essa é a homenagem do ICEMEB nesta noite, 18 de setembro de 2013.
esse conforto.